Boa noite a todos, boa noite para você que está acompanhando em casa o culto desta noite. Então nós iremos iniciar essa noite com um um prelúdio cantado, com a ajuda das nossas irmãs aqui da igreja. A gente vai cantar o Cântico Alegria. Estamos iniciando mais um culto para o louvor para o louvor e honra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos assim iniciar fazendo uma oração a Deus em agradecimento a este culto. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de te cultuar. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá livre acesso, Senhor, a Ti por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que é para cada um de nós estar te cultuando, Senhor, pela liberdade de estarmos em um país, Senhor, que não proíbe os cultos a Ti, Pai, a adoração a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Obrigado também, Senhor, pelas dificuldades, Senhor, que passamos, porque sabemos que tudo tem um propósito e o Senhor tem uma razão, Senhor, para fazer todas as coisas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor esteja conosco durante esse culto, com cada irmão que está aqui, com aqueles que estão nas suas casas, Pai. O Senhor possa estar abençoando e edificando a vida de cada um através da Sua palavra, Pai. Possamos ser usados por Ti para transmitir as boas novas para aqueles que não conhecem a Ti, Pai. É o que eu te peço também que o Senhor esteja guiando este culto, guiando cada pessoa que está aqui, também o pastor que trará a mensagem, que ela possa falar aos nossos corações também essa noite e que possamos sair transformados por meio da Tua palavra, Pai. Que possamos estar cada dia mais próximos de Ti, buscar conhecer mais a Tua palavra, estar mais próximo do Senhor, Pai. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou chamar novamente a nossa irmã Cleice, vai ajudar-nos com o cântico Ele Exaltado.
possamos cada dia mais, né, declarar, né, proclamar o quanto o Senhor é exaltado, né, pode ser exaltado nas nossas vidas, nos céus, né. Então, eu convido aos amados irmãos que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Então, diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 3, de 1 a 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por estar conosco, Senhor, cada dia nas nossas lutas diárias, Pai. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes, Senhor, de realizar tal tarefa, Senhor. Muitas vezes com muitas desculpas, Pai, para não realizar, mas a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor também é conosco, Pai, nos ajudando com o propósito, Senhor, de realizar a tua obra. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra nunca saia dos nossos corações, para que sempre venhamos lembrar dela, Pai. Quando as dificuldades vierem, nós lembrarmos de que o Senhor está conosco. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade, nós vamos cantar o cântico Porque Ele Vive, e primeiramente o hino 18, né, Vem Adorado, voz de melodia, e Porque Ele Vive, de ajuda da nossa irmã Clícia, a cantar os cânticos. Senhor.
Amém. Nesse momento, nós iremos ouvir a nossa meditação, né, a palavra do Senhor, com o pastor Ailson. Boa noite a todos. Hoje são 7 de junho de 2020. Deus abençoe grandemente. Nós estaremos trazendo o recado de Deus. Estarmos cantando agora e que hinos maravilhosos para assim louvarmos e engrandecermos o Senhor nosso Deus. O texto que foi lido, quero estar então trabalhando nele. Nós vamos estar vendo
o chamado de Moisés à liderança do povo de Israel. Moisés recebe o seu chamado para ser líder e então ele tem um encontro com Deus. Esse encontro com Deus, ele está escrito em Atos capítulo 7, 23, mas também, e nós podemos destacar em Êxodo capítulo 3, de 1 a 12, e assim sucessivamente também podemos destacar o capítulo 4 também, onde ele vai estar colocando algumas situações para Deus. E é nisso que quero também estar tocando aqui para os amados irmãos. Então, o chamado de Moisés, quero ler apenas o versículo 3, precisamente, mas o chamado aqui, explicando o chamado de Moisés, o que vamos estar trabalhando, o chamado de Moisés, o que Moisés viu, de versículo 1 a versículo 4, o que Moisés ouviu, e de 5 a 10, e o que Moisés, então, ele fez. E eu espero que você também possa destacar o que Deus tem mostrado para você, o que você tem visto de Deus nessa pandemia, nessas situações que têm acontecido na sua família e em outras famílias, o que você tem ouvido e tem praticado, o que você está fazendo da sua vida. Então pense nisso, o que você está fazendo, porque Moisés também, então ele fez algo e Deus está chamando ele para fazer algo. O versículo 3 estarei lendo, capítulo 3, versículo 2 e 3, assim, de Êxodo, e depois estarei orando. Apareceu-lhes o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esse grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, pelos hinos cantados, por tudo, ó Pai, que Tu já nos deste nesta noite, e queremos, ó Pai, estar Te glorificando, ó Pai, pela Tua palavra, Deus, por tudo, ó Pai, que Tu tens feito em nossas vidas e vais fazer. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque Tu tens nos sustentado, tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja, e queremos cada vez mais, ó Pai, estar sobre as Tuas mãos, sobre os Teus cuidados, ó Deus, ó Pai. Nos abençoa grandemente, ó Pai. Aplica a Tua palavra em cada coração. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Como destaquei, o que você viu, o que Moisés viu, o que Moisés ouviu e o que Moisés fez. Tem um livrinho, Forma de Evangelização, que diz: da onde eu vim, para onde, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou. Eu creio que o meu pensamento veio no sentido de que Moisés, será que ele sabia quem ele era? O que estava fazendo? Porque Moisés já estava com 40 anos ali no Egito. Alguém não, vamos colocar aqui em Atos capítulo 7, vai destacar ali o profeta, o sacerdote, o diácono, falando claramente, destacando toda a vida de Moisés. No entanto, ele diz que ele divide a vida de Moisés em 3 etapas. Moisés viveu 120 anos. No entanto, 40 anos da vida de Moisés foi no Egito, aprendendo ali toda a cultura egípcia e fazendo várias coisas. Em capítulo 7 de Atos, de versículo 23 ao 36, vai falar isso. Também, neste mesmo capítulo, neste mesmo texto, vai falar que ali Moisés passou 40 anos em Midian, e é nesse texto em que nós vamos estar aplicando aqui a vida de Moisés às nossas vidas. Também 40 anos no deserto, em Atos capítulo 7, versículo 36. Então a vida de Moisés, como diz o primeiro versículo, o primeiro versículo do capítulo 3 de Êxodo diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Jetro, sogro de Moisés, então ali era pastor de ovelha, era um líder. Ele estava servindo ao seu sogro como pastor de ovelhas. Em capítulo 2 de Êxodo, versículo 15 e 16 também, 11 também já vai destacar. O versículo 11 já diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu
os seus labores penosos, seus trabalhos ali. Então, o que aconteceu é que um egípcio estava a espancar um dos seus, e ele ficou muito revoltado. Então Moisés vai e mata aquele homem, e ele tem que fugir, e ao fugir, então ele passa aí para fazer aí para casa do seu sogro, no deserto, 40 anos com seu sogro sendo pastor. Então aqui estamos vendo assim um período da vida de Moisés. Vamos destacar então que o chamado de Moisés não foi para ser pastor de ovelhas só não. Moisés recebeu um chamado, e eu gostaria que você pensasse, você também não foi chamado para alguma coisa? Para uma obra que Deus tem chamado? Se o Senhor já te encontrou, se o Senhor já falou contigo, eu não sei qual o objeto, qual o animal, podemos destacar assim, alguma coisa que Deus falou no teu coração através daquela coisa, porque nós sabemos que Deus fala com alguma coisa, Ele vai usar, alguma coisa Ele vai usar para te chamar a atenção. Com Moisés foi uma sarça, no sentido de que Deus estava chamando ele a um trabalho, como também Deus chamou a atenção dos homens de Deus, como foi o caso de Balaão, o caso de uma jumenta, Deus falando através de uma jumenta ali para ele observar. Então Moisés servindo ao seu sogro em Midian por 40 anos. Então durante aquele tempo, durante aquelas noites, pastoreando, noites e dias pastoreando aquele campo, eu creio que ele estava a meditar sim, ele estava a meditar no que Deus estava trabalhando na sua vida. Ele estava orando e ele estava observando também o sofrimento do seu povo, o povo hebreu, porque se ele fez aquilo, no entanto, a Bíblia diz que quando ele matou aquela pessoa, porque ele queria ser o quê? Ele queria proteger o seu povo, e o povo já de Israel, aquele povo hebreu já disse assim, não, quem foi que te constituiu príncipe ou protetor ou dono de nós? Eles questionaram isso. Então o fato é que algumas pessoas querem fazer algo, mas se não é do tempo de Deus, Deus não vai permitir. Moisés tinha aprendido a cultura egípcia, agora Moisés tinha que aprender a cultura de Deus, no sentido assim de estar praticando ali, sendo pastor de ovelhas. O fato de que Deus estava chamando Moisés, que estava ocupado agora trabalhando para o seu sogro. Quero destacar aqui alguns homens de Deus, que o fato é que Deus só chama pessoas que estão ocupadas. Isso é uma coisa significativa. Deus não chama ninguém que está sem fazer nada. Deus só chama quem está trabalhando. Eu fico impressionado com as coisas que Deus tem feito. Deus só chama irmãos que estão trabalhando na obra. Em alguma coisa os irmãos não estavam parados, estavam trabalhando. Esse é um fato verídico na palavra dele. E quando Deus chama Gideão, o que ele está fazendo? Um grande homem de Deus. Ele está malhando o trigo. Ele está malhando o trigo em Juízes capítulo 6. Quando Deus chama Samuel, o profeta Samuel, ele está servindo a Eli. Ele era um jovem, mas Deus diz, Samuel, e Deus vai falar com ele para ele falar com a casa de Eli. Isto é em 1 Samuel capítulo 3. Irmãos, é magnífico quando observamos que Deus tem um chamado para as nossas vidas, mas no tempo dele, na hora dele. Não é eu dizer agora, não, é no tempo dele. Quando Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. De 17 a 20 ali, Deus chama ele para ser rei. Deus chama ele para aprender também, durante um período mais ou menos de 10 anos, com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E depois ele se tornaria o segundo, e depois o filho dele. Então, irmãos, é magnífico quando nós estamos observando um chamado à liderança. Um chamado em que os líderes, tanto os líderes quanto cada servo, tem que entender o chamado de Deus nas suas vidas. Eliseu estava arando com seu pai. No entanto, é dito lá em 1 Reis 19 a 21, em que Deus está chamando ele, Deus está com ele. Nos evangelhos, 4 dos apóstolos
estavam cuidando das suas redes, estavam costurando ou estavam pescando. Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20. Esses homens estavam trabalhando. Eu não sei qual tem sido o seu chamado. Mateus, é dito que Mateus ele era coletor, ele era cobrador, como você queira pensar, mas ele era aquela pessoa que estava trabalhando ali sobre os impostos. Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, o que você está fazendo para Deus? Se você estiver fazendo algo, amém. Se você está orando, amém. Se você está lendo a Bíblia, amém. Faça algo. Ore pelos seus irmãos, pela sua família. Isso é um trabalho que Deus está vendo. O que Deus se desagrada é se você não estiver fazendo nada. Como diz Provérbios 24, 30 a 34, vai falar ali sobre a preguiça. O preguiçoso, Deus desagrada. Deus não quer a preguiça. E por que muitas vezes? Deus não quer líderes preguiçosos, Deus quer homens que trabalhem. Em Mateus capítulo 25, versículo 26 e 27, vai falar também sobre homens e mulheres. Sobre o homem, não esconda seu talento. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, o 10 ao 12, 11 e 12. O líder não pode ser preguiçoso, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar na obra, ele tem que louvar a Deus, ele tem que glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele tem sido chamado, ele tem sido chamado para fazer a vontade de Deus. Se você tem sido chamado para fazer a vontade de Deus, então você tem que ouvir Deus. E o ouvir a Deus, através de Moisés, vamos pensar em Moisés aqui, que foi através de ele viu de 1 a 4, uma sarça. Essa sarça, o que foi que Moisés viu? Ele viu a sarça, uma insignificante figueira, ou uma videira, podemos ver uma planta. No entanto, Deus toma aquela planta, aquela figueira ali, aquela sarça insignificante, e faz ali dela arder, que ele não conseguia nem enxergar, e o fogo, sim, o fogo transbordante, o milagre de Deus. Deus é um fogo consumidor, Deus é um fogo. Podemos destacar então que é exatamente isso o que Deus desejava fazer com Moisés. Deus deseja chamar a atenção de você com o quê? Eu não sei, mas Ele quer chamar a sua atenção com alguma coisa. A sarça ardente. Uma imagem, podemos dizer que alguns autores dizem de Israel, da nação de Israel, que ela estava se queimando, estava ali, mas eles não estavam sendo perseguidos, mas não se consumia. O povo, muitas vezes, hoje também podemos destacar que a nação de Israel era uma nação, ela é forçada a várias coisas, mas eles estão sob a proteção de Deus. Como creio eu, o servo de Deus também. Mas a sarça é o objeto em que Deus planejou para Moisés, para que Moisés visse ali o poder dele, pudesse ver a fragilidade daquela planta, aquele pinheiro, aquela plantinha, e que Deus quer usar. Eu quero destacar desta forma, que Moisés viu naquela planta, é que o fogo estava nele, naquela planta. E se o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus está na tua vida, você tem que mostrar Deus, pouco a pouco, devagar, mas você vai mostrar Deus. É isso que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Deus quer mostrar o seu poder através de quem? Dos homens. Dos homens. Ali diz, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre Moisés. Sobre ele, sobre Moisés, estava sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno. Todo o monte tremia grandemente. E sabemos também que nas placas, dos 10 mandamentos, Moisés desceu também, e desceu com o rosto brilhoso, que eles nem conseguiam ver. Êxodo capítulo 24, 17 também vai falar também. Agora, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 diz assim: pois o Senhor nosso Deus
é um fogo destruidor. Ele não tolera outros deuses. Deus não tolera outros deuses. Sabemos que algumas pessoas, como eu até os 18 anos, eu adorava, eu cultuava os deuses dos meus pais. Ainda hoje eles servem da forma deles, não indo na igreja, mas estão lá, né? E eu fazia isso, mas Deus me libertou. E eu quero pensar que com a ajuda de Deus e com a ajuda de alguns irmãos, Deus quer que nós possamos estar trabalhando isso em outras vidas. O poder de Deus. Moisés viu o poder de Deus. É dito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, é um fogo que ele vai destruir. Por que pensar em fogo? Porque ele é um juiz que ele vai estar trabalhando. Do versículo 1 ao versículo 4 de Êxodo, do capítulo 3, Deus é um Deus de juízo. Ele estava chamando Moisés para dizer: Moisés, eu quero que você faça a minha vontade. Um fogo consumidor, é um fogo que consome muita, é diferente de um fogo, de um incêndio. Deus não é um incêndio que o homem controla, não. Deus é um Deus que ele sabe do fogo, ele sabe a procedência do fogo, mas ele também, o homem não pode controlar Deus. Deus não pode ser forçado a nada do homem. O homem pode orar, pode clamar, sim. Deus vai observar as orações de cada servo seu, se verdadeiramente ele está sendo fiel ou não. O homem não pode, Deus não pode ser contido, mas ele é amoroso, Deus é um Deus de compaixão, e ele salva do pecado, ele é misericordioso, ele salvará da morte também. Mas todo ser humano que desprezar a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, e continuar no pecado da idolatria, no pecado da separação, ele será consumido pelo fogo da destruição, da ira de Deus. E isso é triste. Então eu peço que você possa estar pensando na sua vida. Se você não tem se dedicado a Deus, se você não tem dado a sua vida para Deus, porque Deus, ele observa você, ele sabe quem você é, e você pode falar com Deus, pode clamar a Deus, porque ele está te vendo, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Então apenas diga no seu coração: eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer a palavra de Deus. Dedique-se a Deus, porque apenas o que é bom, e aquela pessoa que é dedicada a Deus permanecerá. Aquele que fizer coisas erradas vai se ver com Deus. Deus vai destruir, porque Deus esse fogo é uma labareda, é um fogo que ele vai destruir. O Senhor vai destruir, como destruiu Sodoma e Gomorra, aquela cidade a qual foi destruída com o poder de Deus. Desceu enxofre e fogo dos céus. Ali Deus mostrou também o seu poder, e Deus também mostrou o seu amor, destruindo 2 cidades, sim. Deus mostrou ali o amor para com a vida de Ló e sua família. Até a esposa de Ló também foi salva. No entanto, os anjos falaram para ela que Deus era a ordem de Deus: não olhe para trás. E quando ela olhou, então ficou convertida em uma estátua de sal. Mas Deus ama sim a quem lhe obedece, a quem lhe ama, a quem ama a Deus. Sabemos que também os 2 filhos do profeta Arão, Nadab e Abiú, eles morreram porque desobedeceram a Deus. Levítico capítulo 10, 1 e 2 vai falar que eles levaram fogo estranhos. Eles tentaram enganar Deus. Homens que eram para fazer a vontade de Deus. Isso é muito triste, enganar Deus. Sabemos, irmãos, que Deus trabalha com a honestidade, com a seriedade. Quando olhamos, Gideão também ele estava fazendo voto com Deus, de que, testando Deus. Muitas vezes nós podemos fazer teste com Deus. Alguém pode pensar assim: não, eu só creio se Deus fizer isso comigo. Pode fazer, Deus vai responder a oração. E Deus fez com Gideão também. Gideão preparou ali um banquete e veio fogo do céu, dizendo que eu sou Deus que faço o que lhe aprova.
fazer a vontade de quê? Dele, vontade de Deus, mostrando quem é Ele. Quando olhamos para Daniel, mostrando Deus como um fogo que consome, um Deus justo. Daniel capítulo 3, versículo de 1 a 25, mais precisamente ali, o versículo 25, vai dizer o seguinte, vai dizer ali que, no versículo de 1, vai falar sobre o rei Nabucodonosor, vai falar sobre que ele fez uma estátua de ouro, e ele queria que todos adorassem, todos se curvassem, mas no entanto, aqueles 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, não se ajoelharam, não se curvaram, e foram jogados em um forno, em um local ali, que aquele fogo ardente, aquele forno, o rei pediu para que se aquecesse 7 vezes mais, colocasse fogo sim, e a Bíblia diz ali que quando aqueles homens estavam sendo jogados, eles foram jogados, empurrados lá dentro, eles não sofreram dano nenhum, mas aquelas pessoas as quais estavam empurrando, elas morreram, a Bíblia diz lá que morreram. Então, devemos pensar, quem é esse Deus a qual estamos servindo? Ele é o soberano, esse Deus, a quem nós podemos fazer o quê? Estamos vendo, Moisés viu, você tem visto Deus? Tem muita gente que está brincando com Deus, não podemos brincar com Deus. Deus é um Deus fiel, é um Deus que nós devemos confiar, é um Deus que Ele nos salvou para confiarmos nele, O Deus que Moisés não só viu, mas ele ouviu. O que foi que ele ouviu? Do versículo 5 ao versículo 10 vai dizer, Deus continuou, não te chegarás para cá. Ele ouviu Deus dizer, não te chegarás para cá sem tirar as tuas sandálias. Muita gente quer chegar diante de Deus, dizendo, eu ouvi Deus, mas eu vou fazer diferente, vou fazer do meu jeito, eu vou do jeito que eu estou. Não. Deus, Ele diz, tira as sandálias. Eu quero que você pense que Deus falou com Moisés, garantindo-lhes que essa responsabilidade de entendermos quem é Deus, é um Deus soberano, é o Deus de Isaac, como Deus se apresentou a Moisés. Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de teu pai, de teus pais. Quem era? Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés ouviu a voz dizendo, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é lugar santo, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela é vista dessa forma, com reverência. E Moisés ouviu a voz também do anjo, que lhes dizia, o que estava dizendo? O que isso significa para a vida de Moisés? Significa que ele estava sendo respeitoso, que ele estava dizendo, eu não sou nada, a insignificância de Moisés, ele dizia, eu sou indigno. Deus queria que ele se sentisse como qualquer líder tem que dizer, Deus, me ajuda, eu sou indigno de estar pregando, de estar levando a tua mensagem de amor, de perdão àquelas pessoas, do qual eu também era uma delas. É isso que Deus quer que cada líder se sinta um nada, como cada nação para Deus é como uma gota de água, é um pingo, é uma gota. É isso que Deus quer. Deus quer que cada pessoa que se aproxima dele, que se aproxime dele, creia que ele existe e que ele é galardoador, mas que tenha reverência, que tenha uma reverência, não seja leviano, demonstrando que já conhece a Deus, que vai respeitar a Deus, não. Tenha sinceridade no seu coração, tenha sinceridade, tenha respeito para com Deus. Deus não está aqui, vou fazer o que eu quero. Não pense assim. Deus se mostra cada vez mais pela sua bondade e pela sua integridade. Deus é benigno. O próprio anjo falando, é Deus falando, é o representante de Deus. E hoje somos representantes de Deus. Se você modificar a sua atitude para com Deus, cada vez mais se apresentando a Ele, Ele vai cada vez mais te abençoar grandemente. Então, Moisés estava ouvindo de Deus, ele via Deus e ele ouvia Deus. E também Deus estava
observando o sofrimento dos hebreus e Deus queria que usar Moisés. Deus pode usar você, meu irmão e minha irmã, famílias. Deus pode usar você, líder, você que é líder. Deus pode usar você. Eu não sei aonde você tem chegado, presenciando o que você viu ou o que você ouviu, mas eu quero pensar aqui, que se Deus quer libertar a tua família, se Deus quer libertar a tua vida, se Deus quer libertar um povo, uma nação, um bairro através de ti, então Ele te escolheu, então você só tem que aceitar, crer. Moisés como líder, a declaração que Deus faz, que Deus fez, no versículo, vamos destacar aqui os versículos, Deus chamando Deus de Jacó, versículo 7, versículo 8, ele disse, olha, versículo 8 diz, por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Deus quer sempre o melhor da família dele, do povo dele, e Deus vai tirar aqueles que estão na sua frente, os empecilhos, que são muitas pessoas, muitos povos que não querem saber de Deus, como aqui tem os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e o jebuseu. Deus tirou da frente do povo essas nações, para que o povo chegasse a adorar a Deus, para o povo reconhecer quem é Deus. Você entende isso? No versículo 10, Deus chama a responsabilidade para Moisés. E gostaria também que você pensasse a responsabilidade para a sua vida. O versículo 10 diz, vem agora, vem agora. O convite de Deus, Deus já mostrou. Agora ele diz, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você tem que tirar alguém? Tem que salvar alguém, resgatar alguém? Eu creio que deve ter sido difícil para essa declaração para Moisés. Como foi que Moisés recebeu no seu coração essa declaração? Vem agora, e eu te enviarei. Deve ter deixado ele um pouco estátuo. Como? Eu sou um fracassado, porque eu tentei tirar aquele povo, eu até matei um egípcio e eles disseram que ele não queria. Não era o momento. Moisés, ele ouviu, ele queria, no tempo de Deus, não era no tempo dele. 40 anos depois, ele agora já vai estar com 80 anos e Arão vai estar com 83. E Deus agora vai dizer para eles, olha, é assim, é da minha forma. Deus quer que cada um dos seus servos, dos seus liderados, seus líderes, se você é um líder, Deus tem chamado você, Deus quer que você ajude seu povo, liberte o seu povo. Os hebreus, eles estavam para ser libertos dos egípcios, dos Egito, através do líder chamado Moisés, com todo o cuidado, com toda a proteção de Deus, porque Deus estava ali, se mostrando para ele, em toda situação. Vamos ver agora o que Moisés fez para Deus. O que Moisés fez para Deus? O versículo 11 do capítulo 3 vai dizer, então Moisés disse a Deus, eu não sei se é a sua resposta também para Deus, eu sei que aqui diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Para ir? Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele falou, quem sou eu? Isso é a resposta de dar para Deus? Ele poderia estar feliz, ele era para estar feliz, por Deus estar chamando ele. Moisés então disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Moisés deveria estar alegre, mas ele não soube responder para Deus. Ele orava sim para Deus salvar, como tem muitas pessoas que oram pelos seus familiares, por alguma nação, por algum povo, mas diz, Deus envia. Eu vejo na vida de Moisés assim também, com muitos homens e mulheres também dizem, Deus vai mandar outras pessoas. Eu não, Deus envia outro. Moisés deveria ter se submetido à vontade de Deus, como muitas pessoas devem se submeter à vontade de Deus.
como Isaías, o servo de Deus. O profeta falou que eis-me aqui, envia-me a mim. Mas em vez disso, ele falou o quê? Ele discutiu com Deus. Ele foi dialogar com Deus. Ele foi se desculpar com Deus. Ele tentou escapar dizendo: Senhor Deus, eu sei que Tu és um Deus poderoso, soberano, mas o chamado divino, você tem rejeitado o chamado de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que querem conhecer a Deus, mas eles estão se recusando ao chamado de Deus, ao chamado divino, para libertar o seu povo, libertar da escravidão do pecado. 40 anos antes, Moisés estava no Egito e o povo não estava agindo ali não. Moisés, naquele momento, eu creio que Moisés estava ali todo afoito, né? Com 40 anos, querendo resgatar o povo. Eu vou resgatar o povo, vou tirar o povo. Não era o tempo, não era o tempo de Deus, era o tempo, pensando que era o tempo dele, ele matou aquele homem e fugiu. Porque ele estava como um cavalo impetuoso. Ele corria na frente de Deus, dizia: eu vou. Só que agora, não. Agora ele estava se recusando, ele estava pensando. Eu quero pensar que é nesse momento que nós temos que colocar Deus agindo na frente. Deus tem que agir na nossa frente. Nós não podemos agir, como diz o versículo 9 do Salmo 32. Este salmo ali vai dizer: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que age sem entendimento, que não tem entendimento, resistindo ao Senhor. É no momento exato, não é no momento obstinado, não. Moisés, ele se apresenta diante de Deus nesse versículo, e no capítulo 4, quero pensar aqui, vou destacar aqui claramente, desculpas ou motivos? Desculpas ou motivos? Eu quero destacar aqui esses motivos, essas desculpas, a conclusão aqui, que muitos cristãos dão, que muitos cristãos fazem para Deus, e Deus não se agrada. Moisés apresenta 5 motivos, 5 desculpas, dizendo assim: Senhor Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso resgatar o povo. Ele disse: eu não aceito, porque Deus, eu não quero aceitar, porque o que o Senhor tem apresentado para mim é muito pesado, eu não vou conseguir. Na realidade, ele estava dando desculpas esfarrapadas, desculpas. O primeiro motivo aqui que podemos destacar, ele disse: eu não sou ninguém. No versículo 11 e 12, ele vai: eu não sou ninguém. E Deus vai dizer para ele: como é que é? Você não é ninguém? Quem foi que te fez? Como diz outros textos mais sobre Jeremias 1,5. Quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o homem? E ele diz mais: Deus diz: eu serei contigo, eu sou contigo, eu sou a tua segurança. Quero pensar que cada servo de Deus, cada missionário, cada obreiro que tem essa convicção, dizendo: eu sou servo de Deus e Deus está comigo, pronto, amém. É essa a nossa segurança, é sabermos que Deus está conosco. Não é que nós estamos com Deus, é que Ele está conosco, como Ele disse lá em Josué: eu serei contigo, Josué 1,5. Em outros textos mais, irmãos, Isaías e outros textos mais. O segundo motivo foi um motivo, ele falou assim, olha a desculpa dele: eu não sei o teu nome, Senhor, eu não sei quem é o Senhor. Será que era desculpa? Sendo que o povo já conhecia, o povo já sabia de Deus, porque o povo anteriormente, séculos atrás, o que tinha acontecido? Eles tinham aprendido sobre o Deus quem era Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles conheciam os patriarcas, eles conheciam em Gênesis capítulo 14, versículo 22, em capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, capítulo 25, 21, vai falar que eles conheciam sim. O povo hebreu conhecia. Moisés, que estava ali, dizendo: não, eu não sei. Será que Moisés, o que ele estava perguntando? Foi uma pergunta sobre o nome de Deus, será? Dizendo: eu sou. O que ele estava dizendo? Eu vou dizer lá para o rei faraó o quê? Eu vou dizer: eu sou? Quem eu sou? O Senhor nosso Deus, Ele é um ser de uma existência própria,
que Ele sempre existiu, Ele sempre é e Ele sempre será Deus. Ele é um Deus fiel, Ele é confiável. E ele diz, eu sou. Diga ao povo que eu sou. E nos séculos depois, Jesus Cristo se apresenta dizendo em João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Isto é magnífico, eu sou a videira verdadeira. E tem muitos eu sou. Em capítulo 15, versículo 1, fala sobre a videira. Será que seria motivo de dizer que não iria resgatar o povo, ser um líder do povo porque não conhecia Deus? Você não tem conhecimento de Deus? Meu irmão e minha irmã, líderes, o terceiro motivo que Moisés destaca como desculpa é porque as pessoas não iam ouvir ele. Os anciãos, eles não vão crer em mim. E Deus disse, tudo bem, não é para crer em você mesmo, não é para crer em quem? Em Deus. É para crer em Deus. Deus que é o resgatador, Deus que é o Salvador. Em Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 9. Não vou estar lendo, leia na sua casa, mas sabemos ali que não sou, ele disse, é o quarto motivo, ele diz, eu não sou um bom orador, eu não sou eloquente, eu sou um gago. Versículo 10 e 12 de Êxodo, capítulo 4. Ele diz que ele não é bom de voz, e Deus faz o que com ele? Tá bom, Moisés, essa desculpa tua, eu vou colocar teu irmão contigo. Arão vai ser o teu porta-voz, vai ser o teu falante. E Deus ainda diz, pega o teu cajado também, pega o teu cajado. O quinto motivo e desculpa que Moisés dá a Deus, eu não sei quais são as tuas desculpas, quais são os teus motivos, mas ele diz assim, qualquer um pode fazer, qualquer outra pessoa pode fazer melhor do que eu. Êxodo capítulo do versículo 3 ao 17. Você acredita que ele tem coragem de dizer isso? Olha, não, tem outras pessoas que façam melhor. Chama outros. Deus chama outro porque eu não vou. Chama outras pessoas. Irmãos, amigos, Moisés, ele se apresentou, Deus se apresentou para ele. Ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, mas Moisés agora apresenta o quê? Ele apresenta motivos, desculpas para não fazer a vontade de Deus. Quero pensar que se os líderes estiverem colocando desculpas para não fazer a vontade de Deus, estão pecando, estão errando, estão sendo negligentes, preguiçosos. E mesmo quando já tinha visto e ouvido de Deus. Você já tem visto o poder de Deus na tua vida, que cada dia que você respira é porque Deus permite que você está vivendo? Você tem visto a glória de Deus. Eu gostaria que você meditasse, que você pensasse na tua própria vida, porque quem deu o fôlego de vida foi Deus. E Deus está te ouvindo, o teu clamor, a tua oração. Deus não estava pedindo a Moisés para Moisés trabalhar sozinho, não. Deus disse, eu estou contigo, Moisés. Os recursos, Deus ofereceu o próprio recurso, ele disse, eu estou contigo, eu sou a tua ajuda, eu vou estar contigo, eu vou colocar, olha, leva esse cajado, leva Arão, eu estou contigo sempre. A maior ajuda é estar com Deus. Você tem entendido a palavra de Deus, tem compreendido o que é que Deus quer? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo desafio aos líderes, ó Deus, Pai, aos servos de Deus, aqueles, ó Deus, aos quais são chamados para assim estar executando a Tua vontade, ó Deus, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar nos corações, possa, ó Pai, desenvolver cada vez mais a Tua vontade, ó Pai. Deus, que cada pessoa possa fazer a Tua vontade em suas vidas, que não sejamos, ó Pai, negligentes, ó Deus, ao Teu chamado, negligentes, ó Pai, a fazer a Tua obra. Ó Deus maravilhoso, nos perdoa, nos ajuda, ó Pai, cada vez mais. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe grandemente a cada um dos amados. Pode vir, Felipe. Muito bem, né? Vamos dar continuidade a este culto.
cantando mais um cântico, o cântico Tu És Soberano. Chamar a ajuda da nossa irmã Clícia novamente, para nos ajudar com esse cântico. Amém. Teremos agora o nosso pós-lúdio e após o pós-lúdio estamos encerrados este culto. Obrigado.